Olá, o pessoal que está voltando. Falei que era rápido? O Fernando voltou agora. Vou pedir para ele esperar ele solicitar aqui. Estão gostando da discussão, pessoal? Tá bacana? Agora está voltando aqui. Aí, voltei. Volta. Então vamos lá. Já que a gente tratou dos dois primeiros assuntos, fechamos os dois primeiros, essa segunda live agora, né? Parte 2. A parte 2 da nossa live de hoje vai falar do nosso terceiro assunto, que é a aplicação de institutos do processo penal comum no processo penal militar. Essa é uma parte que, aliás, eu gosto muito de falar. Eu gosto de raciocinar. Justamente agora, em continuação, que eu estava pensando em coerência sistêmica, e isso se encaixa muito bem nessa mesma ideia. Vamos lá. Panorama atual, como é que é? Bom, tanto o STM quanto o STF, eles têm uma tendência a considerar muito o princípio da especialidade. No sentido de que os institutos do processo penal comum só são aplicáveis ao processo penal militar excepcionalmente, em situações muito excepcionais. Vem defendendo essa tese. Bom, vamos lá. Essa aplicação extremamente restrita é em decorrência do que diz o nosso artigo 3º do CPPM, que diz que os casos omissos nesse código serão supridos pela legislação de processo penal comum, quando aplicável ao caso concreto, sem prejuízo da índole do processo penal. Duas coisas precisam acontecer, então. Primeiro, omissão do CPPM. É o primeiro ponto. E segundo, o Instituto do Processo Penal Comum não pode afetar a índole do processo penal militar. É difícil definir a índole do que seja o processo penal militar, mas a mim me parece, que é o maior rigorismo no tratamento das pessoas que se submetem ao processo penal militar. Então, a índole seria esse maior rigor. E o STM, ele tem um posicionamento assim, muito bem definido a respeito da especialidade, tanto que dificilmente aceita a aplicação de institutos do processo penal comum. E ele deixa isso muito claro até pelas súmulas que edita. Eu vou citar 3 aqui, só para vocês terem uma ideia. A súmula 9 do STM diz o seguinte, a Lei 9.099 de 95, que dispõe sobre os juizados especiais civis e criminais, não se aplica à Justiça Militar da União, para desespero do nosso amigo Cláudio Amin. Né? A súmula 14 do Superior Tribunal Militar diz que, tendo em vista a especialidade da legislação militar, não se aplica a lei de drogas, tá? Do direito comum. E ainda tinha uma súmula 15 que dizia o seguinte, a alteração do artigo 400 do Código de Processo Penal, que é a inversão do interrogatório, não se aplica à Justiça Militar da União. Essa súmula era a súmula 15. Por que eu digo? Porque foi cancelado. Foi cancelado em função da decisão do STF no julgamento do HC 127.900, que diz que tem que aplicar em todo lugar aí a inversão do interrogatório, e é o que a gente faz hoje em dia na Justiça Militar. Então, STM, a tendência é jurisprudência toda nesse sentido. A aplicação só em situações muito excepcionais da legislação penal e processual penal comum. Então, esse é um ponto. STF também tem uma tendência, mas em algumas situações ele vem modulando essa ideia, vem mudando um pouco o Supremo Tribunal Federal essa ideia da impossibilidade da aplicação do processo penal comum penal militar, dos institutos dele. Fernando, como é que tá? Diz um pouco você agora. Vamos lá. É um assunto que me chama muita atenção, porque ele retoma um pouco aquilo que nós falávamos no término, no finalzinho do vídeo anterior, da live anterior, que é o seguinte: pior do que não decidir, ou pior do que decidir
contrária ao que a gente gostaria que fosse, é você criar uma confusão maior ainda no sistema. Entendeu? Porque é melhor um sistema que talvez não nos agrade 100%, mas funcione, do que um sistema que naturalmente ele se torna um ciclo vicioso. E isso aconteceu, a meu ver, pelo menos inicialmente, quando veio o habeas corpus 127.900, que inverteu a ordem do interrogatório. Porque são duas coisas diferentes. Quando você pega o acórdão do Supremo Tribunal Federal para fazer uma leitura detida, e aqui veja, eu só estou propondo uma reflexão sobre isso. Não estou querendo dizer que eu estou certo, até porque eu sempre falo que eu não sou o dono da razão. Eu não comprei parcelado e pago mensalmente a razão. Né? Estou aqui justamente para refletir. Mas olha só, se você pega o acórdão do Supremo Tribunal Federal que resultou na inversão do interrogatório no processo penal militar, no processo penal especial, que foi muito mais amplo que o próprio processo penal militar, as razões, a ratio utilizada foi de que a inversão era mais vantajosa para a defesa. Porque o acusado, a partir do momento que passa a ser ouvido e interrogado como último ato da instrução processual, ele consegue analisar tudo que já foi produzido em face dele para realizar a melhor defesa possível. Sendo que, se ele fosse ouvido em primeiro momento, ele não teria condições de antecipar o que teria sido produzido em seu desfavor. Se você lê o acórdão, é isso que o Supremo diz, que é mais vantajoso para a defesa, é mais vantajosa a inversão do interrogatório. Só que, quando o Supremo encerra o julgamento e solta a ementa do julgado, fixando a tese, ele não diz inverte-se a ordem do interrogatório no processo penal militar, ponto. Porque se fizesse isso, não tinha nem discussão, eu só ia inverter. Só que quando o Supremo solta a ementa do acórdão e vem lá no último item, fixa a seguinte tese, ele diz: fixa a seguinte tese, aplica-se no âmbito do processo penal militar o artigo 400 do Código de Processo Penal Comum, que, em regra, é uma audiência una. Olha a confusão que isso gerou. Eu mesmo, à época, eu estava no Rio, estava jurisdicionando no Rio e passei, então, a tentar fazer audiência una e continuei fazendo isso lá no Rio Grande do Sul, quando fui para lá. Mas o meu colega juiz da época entendia de modo diverso. Aí olha a confusão. Que ele fala, não, Fernando, eu só vou inverter. Eu falei, tudo bem, eu até acho que essa é a razão de decidir. Mas o comando que eu tenho no dispositivo aplica o artigo 400 do CPP. E isso gerou aí uma controvérsia. Sei que hoje já talvez nem seja tão atual essa controvérsia em si, mas o que eu chamo a atenção é para essa dificuldade que a gente às vezes ocasiona e acarreta no sistema com essas aplicações não tão bem definidas assim em que momento devem ser realizadas. Mas voltando, então, quando você me passou a palavra, era para a gente falar desse último assunto e eu trouxe dois precedentes, duas ações que estão em tramitação no Supremo Tribunal Federal. O habeas corpus 112.848 e o recurso em habeas corpus RHC 142.608. Vou começar rapidamente pelo 112.848. O HC 112.848 é de relatoria do ministro Ricardo Lewandowski e versa com um impetrante, dizendo: o emprego das Forças Armadas na área de segurança pública é inconstitucional e não deve atrair a jurisdição da Justiça Militar e, por isso, deve ser declarada a incompetência da Justiça Castrense. Até aqui, nós já basicamente enfrentamos anteriormente nas ações de controle concentrado. Aí vem o ponto. E, subsidiariamente, além de querer dizer que não é competência da Justiça Militar, subsidiariamente, o impetrante requer a aplicação dos institutos da Lei 9.099, em especial a transação penal ou a suspensão condicional do processo na Justiça Militar, no âmbito do processo penal militar. E o faz sustentando que as condutas imputadas ao paciente no HC,
não ensejam ofensas a bens jurídicos relacionados às Forças Armadas, nos termos do artigo 142 da Constituição, que você bem descreveu. E que a vedação expressa na Lei 9.099, no artigo 90A, é inconstitucional por violar o princípio da isonomia. Habeas corpus, então, uma ação de índole subjetiva, houve a emissão de parecer pela Procuradoria-Geral da República, que disse: os supostos delitos foram cometidos em face de militares do Exército Brasileiro, integrantes da Força de Pacificação no Complexo do Alemão. Não há incompetência para processar e julgar o feito, uma vez que a situação fática se enquadra em uma das hipóteses excepcionais em que é permitida a submissão do civil ao foro militar, nos termos do Código Penal Militar. Esse primeiro ponto nós já enfrentamos, mas veja, aquela ação de controle concentrado foi ajuizada pela PGR. Agora vem a PGR aqui e expressamente diz que não deve prevalecer aquele entendimento que ela requer no controle concentrado. Bem legal isso. E subsidiariamente se manifesta a PGR, defende que os institutos da Lei 9.099 de 95 devem ser aplicados aos civis em atendimento à declaração de inconstitucionalidade obter dictum do artigo 90A, feita no julgamento do habeas corpus 99.743, Rio de Janeiro, de relatoria do ministro Fux, mas que são cabíveis no caso, mas que no caso em concreto não são cabíveis porque o impetrante não preencheu os requisitos. Então vamos lá. O que interessa nesse momento? A Procuradoria-Geral da República disse que a Lei 9.099 deve ser, sim, aplicada aos civis que respondem crimes militares na Justiça Militar da União. E o faz dizendo que, em obter dictum, ou seja, en passant ali na discussão, no habeas corpus 99.743, teria, relatoria do ministro Luiz Fux, teria então o Supremo Tribunal Federal declarado a sua inconstitucionalidade. Né? O 90A, que você já introduziu, mas só relembrando, é o dispositivo que veda a aplicação da 9.099 na Justiça Militar. Então, a Procuradoria-Geral da República se manifesta pela aplicabilidade. Olha só a miscelânea de normativos que eu estou fazendo aqui. Porque, ao passo em que eu falo que o processo penal militar é especial e ele deve ser aplicado quando não contiver omissão, eu começo a fazer picadinhos de leis esparsas para inserir. Enfim, a minha opinião é de que não deve ser aplicado, mas eu sei que eu sou minoria, acho até que você entende que deve ser aplicado, né? Não? Também não. Não então tá ótimo. Eu gostava do termo. O Aires Brito usava de promiscuidade normativa. É uma bagunça. É um hibridismo processual gigantesco. Né? Mas, enfim. Qual é a situação, Sidney, desse habeas corpus 112.848 no Supremo Tribunal Federal hoje? O ministro relator, que é o ministro Ricardo Lewandowski, votou pela concessão da ordem, mas o ministro Gilmar Mendes pediu vista. E aí esse julgamento que estava sendo realizado na turma foi afetado ao plenário. Então, o HC, que antes nós falávamos das ações de controle concentrado, que são já competência originária do plenário do Supremo Tribunal Federal. Agora, falando em uma ação subjetiva, a competência fracionária da turma. Só que, em virtude desse pedido de vista e do tema ainda não ter sido enfrentado de forma exaustiva pelo plenário, os 5 ministros integrantes da turma, da segunda turma do Supremo Tribunal Federal, entenderam por bem, em 18 de fevereiro de 2014, afetar ao plenário essa decisão. Foi também incluído na pauta de julgamento de 9/10/2019, mas na véspera também foi retirado. E aí, Sidney, quais são as soluções possíveis? Aqui eu vejo 2. Primeira, o emprego das Forças Armadas em situações de segurança pública é inconstitucional e não deve atrair a competência da Justiça Militar da União, excluindo-se da competência todo e qualquer delito
cometido em sede de GLO. Essa era a primeira discussão lá, uma vez que deixa de ser considerado crime militar. E o segundo, o emprego das Forças Armadas em situações de segurança pública é constitucional. Aí, a partir do momento que é constitucional, a gente precisa enfrentar se aplica ou não a 9.099. Porque se morrer na primeira solução, eu não discuto nem se aplica a 9.099. Então, nessa segunda solução é que a gente consegue discutir sobre a 9.099. Então, sendo constitucional essa competência da Justiça Militar da União, os institutos previstos na Lei 9.099 devem ser aplicados aos civis sob pena de ofensa à isonomia. Tá? Segunda solução. Eu falei que eram duas, mas são três, tá? Desculpe. A terceira solução é aquela com a qual nós dois concordamos, que a competência deve permanecer na Justiça Militar para esse tipo de delito, porém, a Lei 9.099 não deve ser aplicada no âmbito da Justiça Militar, incidindo aqui o comando normativo do 90A da Lei 9.099 de 1995, prevalecendo, então, hoje, o entendimento pacífico, não talvez unânime, mas pacífico, do Superior Tribunal Militar sobre o tema. Né? Então, esse habeas corpus 112.848 terá uma repercussão muito grande na nossa justiça. Porque caso venha a permitir a aplicabilidade dos institutos da 9.099, vai reformar todas as decisões do STM, que não aplicam a 9.099. Todas as decisões. E vai mudar a sistematização da nossa justiça de primeiro grau, que nós não aplicamos esses institutos, nós não realizamos a suspensão condicional do processo, nós não permitimos a transação penal, pelo menos majoritariamente. Isso vai mudar toda a sistemática de atuação dos juízes, dos promotores e dos advogados na Justiça Militar da União, porque passará a ser uma alternativa que antes nós não tínhamos. Né? Eu acho uma discussão muito rica para nós e diz muito do que a gente pode esperar dos próximos passos também, porque eu acho que essas transformações não vão acabar por aí, não. A gente vai adiante. Não vem mais. Fernando, deixa eu só acrescentar aqui, só assim, eu entendo que a 9.099 não se aplica na Justiça Militar, porque a 9.099 de 95, ela foi criada com uma ideia: definir crimes de menor potencial ofensivo. Ponto. Eu entendo que nenhuma conduta criminosa contra as Forças Armadas, nenhum crime, pode ser considerado de menor potencial ofensivo, em função de afetar a regularidade de uma instituição que tem como finalidade metas, né, a sua destinação da própria defesa do Estado Democrático de Direito. Então, por essa razão, é que eu não consigo enxergar como aplicar 9.099 na Justiça Militar da União. Eu não vejo como. Me parece que aí é uma incongruência. E não aí o pessoal assim, não, mas é a isonomia. Mas foi o legislador constitucional que decidiu assim. Aí a gente tem que lembrar, a isonomia está lá no artigo 5º, ótimo. Mas também é um princípio que é o próprio legislador constitucional que pode criar situações que excetuem aquilo que ele vem dizendo. As próprias garantias que ele cria, ele pode criar as exceções. E foi escolha dele criar essa exceção. Então, ele criou essa exceção quando disse que os crimes militares são julgados pela Justiça Militar da União e que, em função da finalidade das Forças Armadas, deu tanta importância à instituição ofendida que nenhum crime cometido contra ela é de menor potencial ofensivo. Para mim, fecha a questão. Por isso que eu não aplico. Né? Venho quase toda semana. Mas perfeito, Cisne. Gostei aí. Eu acho que eu não tenho medo nenhum de copiar o que é bom. Né? Esse teu argumento, para mim, ele suplanta mais ainda e reforça mais ainda a não aplicabilidade da 9.099 no âmbito da Justiça Militar da União. Sem sombra de dúvidas. Então, continuando aqui, no último ponto que eu tinha separado aqui para a gente tratar hoje, é o recurso em habeas corpus 142.608. 142.608. Relatoria do ministro Luiz Edson Fachin e relator para o acórdão, o ministro Dias Toffoli. O que acontece? O que está sendo discutido aqui? A inconstitucionalidade da submissão de civis em tempos de paz à justiça militar. Isso nós já falamos lá na DPF 289. Porque são
dois assuntos, então a gente precisa também mencionar. O ponto que nos interessa no RHC agora é que discute-se a aplicação dos artigos 396 e 396-A do Código de Processo Penal Comum para que seja oportunizada a apresentação de defesa preliminar dentro do processo penal militar que não tem essa previsão. Então, vamos lá. Qual foi a manifestação da Procuradoria-Geral da República? Sobre o primeiro, acerca do primeiro assunto, não há que se falar em competência da Justiça Militar para processar e julgar civis, porque a legislação de regência atende à Constituição e prevê desta forma no Código Penal Militar. Agora, a PGR, embora entenda que não deve afastar a competência da Justiça Militar, ela diz que não deve ser aplicado o 396-A do CPP, porque o processo penal militar tem disposições próprias e especiais, não havendo lacunas a serem preenchidas pela legislação processual penal comum nesses assuntos. E a transposição de normas de um para outro ordenamento não se justifica diante da autonomia e da especialidade do direito processual penal militar, que é o argumento com o qual eu concordo. Eu acho que a gente ampliar por demais e sem razão de ser efetiva, sistêmica, o processo penal militar sem previsão vai ser praticamente um cheque em branco. Porque quando eu quiser que se aplique, eu fundamento no sentido de ser mais vantajoso para a defesa. Quando eu não quiser que se aplique, eu me atenho à especialidade e às normas expressas da legislação processual penal militar. Não tem segurança jurídica alguma. E, Sidney, qual é a situação desse RHC hoje no Supremo Tribunal Federal? A liminar foi indeferida em 28 de junho de 2017 e então foi afetado ao plenário o julgamento para momento conjunto com a DPF 289 e o HC 112.848. Ou seja, por isso que a pauta bomba é uma sentada só. Vai ser tudo uma vez. Vai ser tudo de uma vez. O último round, no último segundo, vai vir tudo. A gente ganha, perde ou empata, mas não ficamos sem decisão. E aí, vale ressaltar que houve um pedido incidental de sobrestamento da ação penal que deu origem ao HC e posteriormente ao RHC, até o julgamento final pelo plenário, o que foi indeferido pelo ministro Luiz Edson Fachin monocraticamente e originou um agravo regimental. A segunda turma do Supremo, por maioria, deferiu o pedido de suspensão da ação penal militar até que se conclua o julgamento do mérito do HC. Então a ação penal militar está parada até hoje para aguardar o julgamento desse RHC. Não, aqui interrompeu a prescrição. Foi incluído na pauta de julgamentos em 9 de outubro de 2019, mas também retirado na véspera e agora tramita conjuntamente com o HC 112.848, que nós vimos há poucos minutos atrás, e com a DPF 289, que foi o primeiro ponto da nossa exposição hoje, do nosso debate hoje. E aí, soluções possíveis, Sidney. Primeira solução, sobre os julgamentos civis em tempos de paz. As soluções que nós já falamos na DPF 289. Agora, segundo, aplicabilidade do 396-A do CPP ao processo penal militar ou aplicabilidade com fundamento no princípio da especialidade, prevalecendo as normas expressas do CPPM. Essa, como eu já disse, é a solução que eu adotaria, que eu gostaria que fosse adotada, mas ela confronta também a ratio que o Supremo exarou no 127.900, que disse que, embora tenha norma expressa em sentido diverso no âmbito do processo penal militar, aplica-se o processo penal comum, porque é mais garantista e vantajoso para a defesa. Então, é basicamente essas as soluções que eu vislumbro aí no final, nesse exercício aí de quase de premonição dessas últimas ações. E é o que nós falamos há pouco, Sidney. São
temas que eu propus aí a nossa reflexão para esse nosso bate-papo, porque nós vamos precisar enfrentar os temas sensíveis, né? Os temas não vão embora, os problemas não vão embora porque nós fechamos os olhos. Então nós temos que abrir os olhos e estarmos preparados para todos esses cenários. É assim que a gente vai evoluir. E eu acho que a Justiça Militar ela pode sair dessa situação melhor ainda, mais fortalecida. Quando tudo se equalizar, a Justiça Militar se ajustar e se adequar ao que entende o Supremo Tribunal Federal, a gente sai daqui muito mais fortalecido e muito mais legitimidade para continuarmos os nossos deveres aí funcionais. Eu concordo contigo. Eu só queria acrescentar, até um pouco, voltando no tema, a questão da defesa prévia, lá do 396, que é o seguinte, assim, quando o Supremo fala que o 396 é mais garantista que o nosso, tem um senão que a gente tem que considerar. É que na defesa prévia, a defesa já tem que indicar as testemunhas, antes de se ouvir as testemunhas do MP. Isso é no Código de Processo Comum. Só que no Código de Processo Penal Militar, a defesa só precisa indicar as testemunhas depois que todas as testemunhas do MP foram ouvidas. Então, olha só, para a defesa é muito melhor indicar depois que você já ouviu todas as testemunhas do MP. Para mim, eu acho que não tem nem discussão isso. Né? Então, nesse aspecto, o nosso é mais garantista do que o CPP. Então, aí eles são pesados. O que eu venho fazendo, particularmente na prática? Eu possibilito a apresentação de defesa prévia. Então, se a defesa quiser trazer os documentos no processo já de início, e fazer a juntada deles, ainda mais agora foi próximo, eu não vejo problema nenhum da vista por MP, ele se manifesta lá. Mas não como uma imposição, mas como uma possibilidade. Se a defesa já quer trazer as testemunhas na sua defesa prévia, bem, eu vou abrir depois o prazo, depois de eu ver esse testemunho do MP, se ela quer confirmar aquelas testemunhas, não quer rolar outro. O que me parece, por que isso é possível? Primeiro, que não é uma imposição, é uma possibilidade. E segundo, o Ministério Público ele pode ter contato com alguns documentos que são trazidos pela defesa somente naquele momento, que ele não sabia ainda. E isso pode mudar, inclusive, o posicionamento do próprio Ministério Público, que a gente abreviar o processo. Mas porque a defesa pode trazer no início do processo documentos que não tinham e que vão fazer com que o Ministério Público reflita e veja que um pedido de condenação naquele caso não cabe, a gente pode abreviar e terminar o processo mais e atender a ideia da celeridade processual que a gente precisa da duração razoável do processo. Então, desse aspecto, me parece possível a defesa prévia, mas como possibilidade, nunca como uma imposição. No sentido de, por exemplo, olha, defesa prévia, você tem que arrolar suas testemunhas agora, senão houve preclusão. Eu não concordo. Eu não concordo. Eu concordo só com a possibilidade, justamente por esse viés, assim, de ajudar no processo, né? Mas não concordo com a imposição. Tem qualquer ou para defesa. O Ministério Público vai analisar os documentos que foram trazidos e vai ter a manifestação dele da maneira que ele achar. Afinal, ele é o dono da acusação. O titular da função. Não, ótimas considerações. Eu penso que todas essas discussões, né, que a gente elencou aqui, elas não esgotam, obviamente, né, tudo aquilo que a gente espera e que podemos receber do Supremo Tribunal Federal e no cenário em que vivemos no Congresso Nacional. Mas ela indica que a gente vai mudar. Transformações chegarão. A gente queira ou não queira, as transformações vão chegar. E a gente precisa estar preparado para elas. Essa discussão, esse debate que essas ponderações que você fez acerca da defesa prévia, são excelentes. E vão enriquecer para a gente. Às vezes eu chego aqui pensando de uma maneira, me convenço, como já aconteceu várias vezes, quando você me explica aí o seu posicionamento, eu faço adesão a ele sem problema nenhum. Eu não tenho vergonha nenhuma, eu já te falei, não tenho vergonha nenhuma de copiar o que é bom. Vou copiar sempre o que é bom, porque eu quero fazer o melhor possível. E eu acho que é isso. O que a gente precisa, às vezes, quando estamos estudando o penal e o processo penal militar, e como todos os ramos do direito, é tentar analisar aquilo que não está nas letras, não está na literalidade, está nas entrelinhas. Né? Por que eu falo isso?
quando sobreveio aquele julgamento da inversão da ordem do interrogatório, que foi um habeas corpus que se originou da auditoria da 12ª CJM de Manaus, Amazonas, a defensoria já se manifestava, eu não vou falar de forma unânime, porque eu não tenho como saber se era unânime, mas na sua grande maioria, os seus membros se manifestavam pela aplicabilidade do artigo 400. E aí, quando veio a decisão da STF e eu mandei aplicar, a mesma defensoria falou, não quero, tá ruim. Sim. Peraí, você pediu, agora que você conseguiu, você não quer mais? Entendeu? E isso não é uma crítica à Defensoria Pública da União, que é uma das melhores instituições essenciais e da justiça, do sistema de justiça como um todo. Mas só uma reflexão, porque às vezes isso acontece com o MP, isso acontece até entre juízes, um faz de um jeito, outro faz de outro, às vezes você muda de entendimento, mas a gente precisa tentar, ao máximo, dentro daquilo que é possível, observando a independência funcional da advocacia pública, da magistratura, do MP, encontrar soluções que objetivem apenas o processo, né? E a solução final para a sociedade, né? Eu concordo contigo. Acho que a busca, primeiro, a gente tem que buscar uma certa uniformidade de pensamento dentro da aplicação do processo penal militar, isso envolvendo todos, juiz, Ministério Público e defesa. É uma uniformidade de pensamento de como tratar o processo penal militar, para que ele seja célere, como a justiça militar sempre é, e que respeite todas as garantias que sejam necessárias para o exercício penal e não para a defesa. Bom, é isso que a gente tem que buscar. Então, dentro das soluções, vamos pensar sempre naquela que permita que tenha um processo que garanta o direito do acusado a trazer a sua versão dos fatos, das suas provas, e que também me garanta que eu vou levar pouco tempo para chegar até o final de uma decisão, e essa decisão mais justa possível. Então, a gente tem que sempre pensar nessa ótica e nos institutos que são aplicados que garantam essa coerência sistêmica, né? Então, a gente até falou de promiscuidade, justamente para evitar esse tipo de coisa. Porque se a gente começar a pincelar de uma lei, de outra, Código de Processo Penal Comum, uma lei extravagante, a gente vai criar um Frankenstein jurídico. E vai desnaturar por completo, né? E afeta, para mim, a principal razão de existir da justiça militar, que é a sua especialidade. Assim, eu discordo, eu respeito demais a opinião do Renato Brasileiro de Lima, professor, mas eu discordo dele quando ele fala que, por exemplo, a justiça militar não pode ser. Na verdade, o direito especializado, ele é uma ilha. A ideia é essa, ele é isolado do resto do direito comum. Ele só constrói pontos para o continente quando é necessário um caso concreto. Então, mas a tendência do direito especializado é justamente ser uma ilha, ser diferente, ter institutos próprios, ter características próprias que fazem ele ser especializado. Quando a gente começa a aplicar de tudo no processo penal militar, a pergunta que vem na sequência é: então, para que o processo penal? Então, vamos aplicar o processo penal comum de uma vez. Então, para que a justiça militar? Vamos mandar para a justiça federal, para a justiça estadual, porque os juízes são acostumados a aplicar o Código de Processo Penal lá, como um todo. Então, esse raciocínio que a gente precisa ter. Então, é por isso, assim, eu defendo demais a especialidade. E a aplicação é excepcional do processo penal comum. É isso, só para fechar o ponto aqui nosso. É isso aí. Mas, Fernando, quer falar mais alguma coisa? Eu acho que a gente falou bastante aqui, né? Eu acho que a gente cumpriu aqui o nosso objetivo, que era falar desses 3 assuntos, nessas 3 ações aí diferentes, né, distintas. E lembrando, né, isso aqui é uma proposição ao debate, à reflexão, à evolução, ao estudo, né? Ninguém aqui é dono da verdade, né? Eu não sou, você, Cid, não é, ninguém é. A gente está aqui para juntos tentarmos construir a ponte para o futuro, né? E tem uma frase do ministro Luiz Roberto Barroso, que é muito boa, que ele fala assim: a história, ela não vai parar. E se ela emperrar, a gente empurra um pouquinho a história. A justiça militar precisa fazer isso, porque ela se vangloria muito de ter sido pioneira em uma série de coisas, na sua própria existência, no primeiro a liminar concedido em sede de habeas corpus por um ministro militar. Mas ela precisa ir além disso. Ela precisa fazer de hoje a história da qual ela se orgulha, né?
Então, se a gente precisar empurrar um pouquinho, a gente vai empurrar, Sidney. Eu acho que é isso. Né? Faço votos aí de que a gente tenha conseguido aí, pelo menos, colocar uma pulguinha atrás da orelha dos colegas que acompanharam. E faço votos aí de que a turma da pós seja um sucesso. Vocês estão muito bem aí, quem está na turma, vocês estão muito bem coordenados aí pelo meu amigo professor Sidney. E é isso aí. Só para acrescentar, assim, que essa tendência de extinção da justiça militar, eu costumo sempre brincar que a justiça militar foi criada em 1º de abril de 1808, dia 2 de abril de 1808 já estavam querendo extinguir ela, né? Então, esse assunto vem já de longa data, não é novidade, começou a acontecer agora, não sempre se discutiu isso, e ela continua existindo até hoje. Eu acho que ela tem que se adaptar, né? Claro, evidente, como o Fernando falou, vou empurrar um pouquinho ela, a história um pouquinho, para que ela se enquadre no nosso sistema atual, no sistema jurídico. Eu sempre falo aqui para o pessoal que como os nossos códigos são de 69, o CPM e o CPPM, mas a gente precisa fazer a filtragem constitucional dos seus institutos, justamente para saber se eles estão adequados à nossa ordem constitucional atual. Então, isso também todo o artigo a gente tem que fazer isso para saber que a gente está atendendo ou não o que a sociedade pede e exige hoje em dia para nós. Fernando, quero te agradecer demais, meu irmão, muito boa a tua participação, como sempre, é muito bom te ver, sucesso aí em Brasília, se cuida, Obrigado. né? Obrigado, fica em casa, né? Fica em casa. Pessoal, o pessoal estava perguntando se a salva vai sim, vai ficar salva sim. Hoje ainda fica salva no Insta lá, para fazer por 24 horas, mas ela vai ficar salva no YouTube, lá na página do YouTube do CDP Jur. Aí vocês podem ver, eu e o Fernando, quantas vezes vocês quiserem. Vai estar salva as duas, inclusive, né? Live parte 1 e parte 2. Vai estar, a partir de amanhã já ela está salva lá. Um abraço a todos, obrigado pela participação. A gente se vê na próxima quinta-feira que vem. Eu tenho uma live com o João Kleber. Pô, maravilha! A gente vai falar justamente sobre as operações, as possibilidades de utilização das Forças Armadas, em todas as situações. Então, muito legal. E, uma curiosidade, Sidney, do João Kleber, que eu sempre brinco, que é o seguinte: o João Kleber é o juiz com a maior jurisdição territorial do mundo. O juiz da 12ª CJM é aquele que tem a maior jurisdição territorial do mundo. Então, vocês vão ter aí o Sidney compartilhando o conhecimento aí junto com o João Kleber. Vai ser uma grande live. E para eu não encerrar sem falar, só um recadinho brincando aqui, já vi alguns amigos comentando. Sidney é tão bom e tão didático que até se você for flamenguista, tu consegue entender o que ele diz em sala de aula. Pode assistir a aula lá com ele, que até os flamenguistas entendem. Não podia encerrar sem essa, né? Brincadeira a todos. Um abraço para todos. Gente, obrigado pela participação. A gente se vê na próxima. Um abraço. Valeu, um abraço.